casa, toda a família, Pai. No nome de Jesus, a Tua palavra diz que contra o Teu povo não vale encantamento e que nós seríamos prósperos, Senhor, e abençoados em todas as áreas. E até os nossos animais, Senhor, seriam guardados, Pai. Senhor, então nós colocamos a vida dessa casa, dessa família, esse homem de Deus, aquela mulher de Deus, a vida da Ruth, Senhor, enfim, tudo que diz respeito a eles, Pai. Que o Senhor esteja cuidando, conduzindo, dando graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Estava ali escutando o pastor falar e realmente é verdade. É uma coisa que nós temos que estar sempre antenados, né? Amém. Porque muitas vezes nós nos acomodamos e achamos que somente o entorno que nós vivemos tem que estar debaixo da presença de Deus. Na realidade, Deus, Ele chamou você, nos chamou para um motivo. Para poder, através da tua vida, tocar almas, transformar nações. A Bíblia tem muitos exemplos e histórias que nos contam de homens que, por eles serem obedientes a Deus, eles mudaram uma nação, eles converteram uma nação. Jonas foi um deles, apesar de ele ter relutado contra a ordem de Deus, mas no final a história foi feliz, porque ele foi num lugar onde que possivelmente, se outra pessoa fosse por si só, ele seria morto. Mas como Jonas, ele foi mandado por Deus e ele foi e conseguiu conquistar aquela nação. Amém. Então eu acho que a palavra que o pastor nos estava ensinando agora há pouco é muito viável para nossas vidas, né? Porque nós somos crentes, nós somos cristãos. Amém. Nós temos Deus no coração. Nós temos que fazer a diferença, amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia nessa noite em João capítulo 1, versículo... Aliás, Colossenses capítulo 3. Enquanto estão abrindo aí, irmãos, eu quero que vocês pensem numa coisa. Quando nós formos construir alguma construção, ou qualquer empresa que for fazer um prédio muito alto, ele precisa fazer uma fundação muito boa. Não é verdade? Porque o que vai depender da altura do edifício que vai ser construído é a base onde ele está sustentado. Amém? Então, ou seja, quanto mais profundo for a base, mais alto pode ser a construção. Amém? Então hoje nós vamos descer um pouquinho, para que amanhã nós possamos crescer um pouco mais. Amém. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo número 11. Amém. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra diz assim: onde não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e é em todos. Amém. Eu quero que você grave na tua mente, no teu coração, no teu espírito nessa noite, a parte final desse versículo. Mas Cristo é tudo e em todos. Aleluia. Amém. Repita comigo então. Mas Cristo é tudo e em todos. Amém. Aleluia. Cristo é tudo. Cristo é tudo e em todos. Ele está em mim, Ele está em você. Então nós temos tudo nas mãos de Cristo. Amém? Amém. E é algo interessante que a palavra de Deus nos leva a entender uma coisa. O Espírito Santo me levou a entender alguma coisa nesse contexto. Que Cristo é tudo em nós. Então nós entendemos uma coisa. Então por que eu preciso de algumas coisas e eu não consigo essas coisas? Se elas já estão em Cristo. Se tudo Deus já preparou para a minha vida. Por que muitas vezes eu não tenho acesso no mundo espiritual a lugares que eu preciso estar e que eu necessito para a minha vida, para entender as coisas do mundo espiritual, e muitas vezes, no meu entendimento, eu não consigo entrar nesse lugar. Às vezes você pensa que para entrar em devidos lugares no mundo espiritual, você precisa ter muitos anos de igreja. E na realidade não é a quantidade de anos de igreja que vai levar você a entrar em um lugar espiritual muito profundo, muito alto, que te leva a entender coisas muito grandes no mundo espiritual, que levam você a entrar nesse mundo espiritual, em lugares que estão em Deus, reservado para a nossa vida, é a nossa maturidade.
não é o tempo de igreja que você tem, mas sim é a maturidade que você tem no mundo espiritual. Então, se Cristo é tudo e em todos, Ele tem todas as coisas e todas as respostas para nós. Seja ela material, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja qual for, né, aquilo que você precise. Tudo já está em Cristo. Amém. Então, uma coisa que nos leva a entender, para fazer um fundamento na nossa vida, né, Hebreus 11:1 é um versículo que nos mostra uma coisa que é pouco difundido dentro da igreja. Né, capítulo 11, versículo 1 de Hebreus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Amém. A fé é o firme fundamento. Preste atenção, a fé, ela é o firme fundamento. Amém. Daí, em outra parte da palavra de Deus, diz que o fundamento é Cristo. Amém. Então, ou seja, como sempre eu falo, a fé ela não é um sentimento. A fé é o próprio Cristo agindo através de você. A fé é o próprio Cristo, porque a palavra de Deus que nós vemos no primeiro versículo é que Cristo é tudo e em todos. Ele não somente é o fundamento da nossa vida, mas Ele também é a nossa fé. Amém. Então a fé não é um sentimento, a fé é uma pessoa. Amém? Amém. Entenderam? Então, se a fé é o fundamento das nossas vidas, então significa que Cristo, Ele é a base onde nós estamos assentados ou fundamentados sobre Ele, mas ao mesmo tempo nós estamos sendo ministrados por Ele mesmo a agir com fé. Porque todas as vezes que Cristo agia no mundo espiritual, Ele não agia duvidando. Porque se nós temos Cristo, nós não podemos ter uma palavra negativa quando precisamos de um milagre. Quando você pensa em uma coisa, aí você fala assim, não, Deus me deu isso, então eu vou receber isso de Deus, eu vou receber a cura, eu vou receber a transformação, eu vou ser, as coisas nas minhas mãos vão multiplicar, mas de repente se você pensa uma coisa negativa, você vai anular aquilo que você estava proferindo. A palavra negativa ela é tão forte na tua vida quanto a tua fé. É, Deus. Aleluia. A palavra negativa na tua vida é tão forte quanto a tua fé. Se você tem um propósito na vida, você fala assim, Jesus me deu esse propósito, então eu vou construir algo, eu vou correr atrás disso, porque já foi proferido sobre a minha vida uma palavra que eu teria certas coisas, no mundo espiritual ou material. Então, para mim chegar a esse lugar, eu preciso ter palavras positivas. Amém? Porque se eu tenho uma palavra negativa, depois de um pensamento positivo, depois de uma oração positiva, se eu termino a minha oração e se eu vou pensar negativamente a partir daquele momento, eu anulei aquilo que eu plantei no mundo espiritual. Verdade. Estão entendendo? Então isso é importante nós entendermos. A negatividade na vida do cristão é o que mais faz você andar em círculos. Porque quando nós pensamos negativamente, nós estamos pisando no poder e na autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Porque quando agimos com fé, nós agimos de acordo com aquilo que Cristo plantou em nós. Quando agimos com fé, significa que o Cristo que está em nós está funcionando na nossa vida espiritual e Ele está começando a trabalhar para que o mundo espiritual trabalhe ao nosso favor. E as coisas que foram proferidas pelos nossos lábios, de acordo com a palavra de Deus, comecem a dar frutos sobre as nossas vidas. Então, quando você fala assim, a minha família vai ser salva para Cristo. Daí você ora a Deus e pede, não, eu quero meu filho, eu quero a minha filha, eu quero que a minha filha seja uma missionária, eu quero que a minha filha seja uma pregadora, eu quero que seja uma filha, seja uma ministra de louvor, meus filhos sejam ministros de louvor, a minha família, meus tios, meus parentes, minhas tias se convertam ao Senhor, e de repente você pensa assim, mas aquele tio é assim, aquele tio é assim, mas Deus pode fazer com que ele aceite a Cristo. Mas você pensa negativamente só a respeito daquela pessoa, significa que você já perdeu aquela pessoa para Cristo. Você já perdeu aquela pessoa para o mundo. Você pode ver que a palavra ela tem um poder tão grande
que quando um pai profere coisas negativas sobre o seu filho, ele vai criar uma pessoa de acordo com... Ele vai criar nessa criança, nessa pessoa, exatamente aquilo que ele está proferindo. Tem pessoas que falam que o seu filho, por exemplo, você é um afeminado, ou para não falar uma palavra mais forte, como é costume do mundo falar, né? Você é isso, você é aquilo, exatamente aquilo que ele está proferindo, aquela pessoa vai se converter quando ficar adulto. Porque foi aquele caráter que foi plantado naquela vida. Então a palavra negativa, ela tem um poder tão grande, destrutivo na vida do crente, que você não tem ideia do que isso pode destruir com palavras negativas, com pensamentos negativos. O que eu quero que você entenda nessa noite é que nós temos que plantar coisas positivas. Porque coisas positivas significa que eu estou firmado em um lugar onde me dá solidez para proferir coisas grandes no mundo espiritual e que eu vou recebê-la, porque eu estou no lugar onde Cristo é tudo em mim e todas as coisas estão nele. Aleluia. Então muitas vezes eu quero um ministério muito grande, não é para envaidecer o meu ego, Amém. mas para que a palavra de Deus seja proferida a muitas pessoas. Amém, Senhor. Mas isso não é se achar, eu sou o melhor ou eu sou grande, não, isso é estar debaixo do poder de Deus, sendo ministrado pelo Espírito e confiando que Ele fará todas as coisas. Amém. Em nome de Jesus. Então isso é um firme fundamento. Quando nós temos a fé, ou seja, Cristo em nós, e nós estamos firmados sobre Jesus Cristo, que é o nosso fundamento, Aleluia. nós estamos andando de acordo com a vontade dEle. E aquele que está sobre a rocha, que é Jesus, que é o firmamento firme para as nossas vidas espirituais, aconteça o que aconteça na nossa vida natural, o mundo espiritual vai te trazer um consolo, vai te trazer uma paz. Porque a paz de Deus é quem excede todo entendimento. E quando nós temos essa paz, nós conseguimos raciocinar no mundo natural, pensar nas saídas que Deus está provendo para a nossa vida. Mas se nós não temos paz no nosso coração, nós vamos se perder no meio do caminho. Porque nós estamos pensando negativamente. Então, a negatividade no mundo cristão é aquilo que detém o crescimento da igreja, é aquilo que detém o crescimento da tua vida particular com Deus, da tua vida espiritual com Deus, que muitos que estão assentados nesse lugar, nessa noite, poderiam estar em um lugar mais alto se não fosse o pensamento negativo e pequeno, muitas vezes, que nós temos como crente. Nós temos um Deus que é soberano e criador de todas as coisas. Aleluia. Mas muitas vezes o que nós pedimos para Deus é tão pequeno, é tão insignificante. E Deus nos dá isso para provar para você que Ele é Deus. Jesus Cristo é como se fosse, como se dizer, um cheque ouro em branco para a tua vida, assinado lá, Senhor Jesus Cristo. Já está assinado o cheque. Ele está te dando um cheque em branco para a tua vida nessa noite. Eu quero que você pense na tua mente, no teu coração nessa noite, o que você precisa para a tua vida espiritual e para a tua vida natural. Não pense pequeno, porque nós somos o rei de todas as coisas, o dono do mundo. Ele colocou o seu nome, ele assinou esse cheque, já está assinado e está direcionado para a tua vida. Amém. Então você pode colocar nesse cheque o que você precisa, seja ela natural ou espiritual. Glória a Deus. Pastor, eu quero sabedoria no mundo espiritual. Amém, coloque lá. Pastor, eu quero uma conta de 15, 20 milhões de ienes. Amém, coloque lá. Eu preciso de um carro novo, coloque lá. Você está lidando com o Criador de todas as coisas, você não está lidando com qualquer um. Ele não foi um Deus que apareceu na Terra, criou uma religião como Buda e agora você pode ir lá visitar os restos mortais de Buda que estão enterrados. Não. O Deus que nós servimos, Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus, tão poderoso, e todo o poder foi dado nas suas mãos. Amém. Então você tem um cheque em branco poderoso para que você possa assiná-lo, para que você possa preenchê-lo com aquilo que você precisa na tua vida. Aleluia. Já está assinado para você. Deus te deu isso quando você se converteu. E muitas vezes nós vivemos mesquinhando coisas na nossa vida tão pequena para Deus, e Deus tem dado tudo para a tua vida. Você tem negado coisas tão pequenas para Deus, e Deus tem dado tudo para a tua vida. Aleluias. Amém.
glória a Deus. Quem é o fundamento? Quem se habilita a dizer? Jesus Cristo é o nosso fundamento. Aleluia. E como esse fundamento é formado em nós? Isso é importante você entender. Não adianta nós sabermos que Cristo é o nosso fundamento se não sabemos como ele é introduzido na minha vida. Eu tenho que entender como é que Cristo é formado em mim. É certo que a palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito está em nós. Sim, Ele é aquele que vai indicar o caminho, que vai ensinar todas as coisas, mas Ele não é o fundamento. Ele é o nosso guia. Amém? Então o Espírito Santo, Ele é o nosso guia, o nosso ensinador, aquele que vai nos mostrar e ministrar o nosso Espírito. Mas Ele não é o fundamento. O fundamento, diz a palavra de Deus, que o fundamento é Cristo. Aleluia. Né? Então como é que isso chega às nossas vidas? Por que é importante entender a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus? O fundamento é posto em nós da seguinte forma. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem era a fé? Então, quanto mais você conhece de Jesus Cristo através da palavra, quanto mais você conhece do Pai através da palavra de Deus, aquilo que está escrito, você vai conhecendo quem é Cristo. E cada vez que você conhece mais quem é Cristo, esse Cristo está sendo formado em você. Por quê, pastor? Porque quanto mais eu conheço de Cristo, mais autoridade espiritual eu tenho e mais liberdade no mundo espiritual Deus me dá. Então, dessa maneira, quando nós entendemos e compreendemos a palavra de Deus, nós estamos formando Cristo em nós. Porque cada vez que você conhece mais a palavra de Deus, e Cristo está sendo formado em você, você vai deixando coisas do mundo que faz parte da tua vida, vai estar sendo um processo de santidade na tua vida, porque você está conhecendo a palavra de Deus e está dizendo, não, isso aqui não serve para mim. Amém. Porque quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, mais responsabilidade no mundo espiritual nós temos. Sabia disso? Amém. Porque quando Deus não pode cobrar de você daquilo que você não conhece, mas Deus pode cobrar daquilo que você já conhece do mundo espiritual, da palavra de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos da palavra e mais nós ouvimos a palavra, a mensagem da palavra de Deus, mais Cristo está sendo criado em nós, formado em nós. Então, por isso que quando você vem à igreja para ouvir uma ministração como hoje, como essa e como tantas outras que foram ministradas aqui, significa que cada dia você está crescendo mais no mundo espiritual. Amém. Significa que cada dia que você vem à igreja, você escuta a palavra, você cresce, você entende o mundo espiritual, você está crescendo, mas ao mesmo tempo você está sendo aprofundizado dentro do fundamento que é Cristo. Porque quanto mais profundo você for, mais alto você vai poder ser construído. Entende? Fazer uma casa de um andar só é um tipo de fundamento. Fazer uma de dois é um fundamento já diferente. Fazer um edifício é muito mais diferente. É muito mais profundo. Então nós temos que entender que quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais nós temos crescimento espiritual. E mais liberdade no mundo espiritual nós temos. Amém? Amém. Agora, como que essa palavra, como que Jesus Cristo, essa palavra que Jesus nos deixou, ela pode criar vida em nós? Porque a própria palavra de Deus, ela tem vida, sabia disso? Amém. Porque ela não pode produzir em nós uma coisa que ela não tem. Mas por que, pastor? Eu até comentei um pouco na célula da quarta-feira, não dessa, da outra quarta-feira que foi que ministrei. Em João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo. Amém. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Amém? Amém. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Querido, quando fala de verbo em uma frase, é aquilo que dá sentido àquela frase. Uma frase sem verbo não tem sentido. Então Jesus é aquele que dá sentido à nossa vida. Amém. Em todas as coisas. Se Jesus está no meio daquilo que nós estamos fazendo uma coisa que tem sentido. Amém? Então ele vai trazer um sentido para a nossa vida, ele vai trazer um sentido para o nosso casamento, ele vai trazer um sentido para a minha vida espiritual. Jesus ele vai trazer um sentido para criar os meus filhos. Em todas as coisas que nós tivermos colocando nas nossas mãos, a única coisa que pode fazer a diferença é Jesus. Porque no princípio ele estava com Deus, ele era o verbo. Mas esse verbo ele se fez carne. Amém?
Lá no versículo 14 diz assim, no 1 João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Aqui é um ponto cravo para a tua vida espiritual. Por quê, pastor? Veja que eu vou ler de novo o versículo 14. O verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Amém. O verbo se fez carne. O que aconteceu com Jesus então? Se o verbo que nós estamos falando é Jesus Cristo, e ele se fez carne, significa que Jesus encarnou. Amém? Amém. Ele habitou entre nós como um ser humano. Então significa, meu querido, quando o verbo vivo está na tua vida, a palavra de Deus, você começa a entender a palavra de Deus, essa palavra tem que encarnar em você, para que você possa ter vida. Se a palavra de Deus, ou Jesus, que é a palavra, Jesus que é a fé, Jesus que é o fundamento, ele não encarnar na tua vida, você não tem como crescer em lugar nenhum. O significado da vida cristã é Jesus encarnado em nós. Porque Jesus ele fez coisas no mundo espiritual, quando esteve na terra, para que eu e você hoje pudéssemos ter o Espírito Santo dentro de nós. Amém. Então significa que se você tem o Espírito Santo, é impossível você não ter Jesus. Ah, mas Jesus está sentado no céu. Não, Jesus não está sentado no céu só. Porque ele escolheu um trono para ser assentado, que é a tua vida. Amém? Amém. Porque é impossível, nós temos um Deus que é triuno. Eu estou falando acho que em espanhol. 3 em 1. 3 em 1. Amém. Amém? Então, o que acontece? Se você tem o Espírito Santo, se você aceita Jesus, ele entra. E Jesus traz o que para a tua vida? O Espírito Santo. Então é impossível você não ter o Pai dentro de você. Amém. Se você tem um e você tem o segundo, você tem o terceiro. Amém. Então você tem o Pai, ele está completo dentro de você. Amém. Então, o que nos faz ter vida espiritual e as nossas palavras terem vida dentro de nós, e quando proferimos palavras de não de dúvida, mas de certeza, de fé, significa que nós estamos expelindo a vida que habita em nós, encarnada em nós. Porque se não está encarnado em mim, não faz sentido eu estar pregando. Estão me entendendo? Porque se você não encarna a palavra de Deus na sua vida, se você não tem encarnado em você o Espírito Santo, se você não tem encarnado em você Jesus, a tua vida espiritual não faz sentido. É em vão que nós estamos fazendo nessa noite. Porque Jesus é aquele que faz sentido em todas as coisas. Amém. Por isso que ele é chamado o Verbo vivo. A palavra de Deus ela não é viva porque Jesus ressuscitou. Isso é em parte. A palavra de Deus é viva sobre os nossos lábios quando Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão encarnados em nós. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então não tenho como passar vida para ninguém se não for em mim mesmo estar encarnado o Deus vivo. Amém? Ficou bem claro essa parte? Glória a Deus. Para nós transmitir vida, precisamos encarnar Jesus na nossa vida. Para que a natureza de Deus possa ser transmitida a outras pessoas, é necessário uma coisa, entender uma coisa. Que é o próximo passo, próximo tópico. Dizemos assim, para termos a vida de Cristo em nós, para termos a vida de Cristo, temos que ser vivificados. Amém? Amém. Ah, mas eu não estava morto. Espiritualmente você estava. A palavra de Deus, o Espírito Santo me levou a entender uma coisa tão interessante, mas tão profunda ao mesmo tempo, que eu quero explicar pausadamente para que eu quero que o teu Espírito seja ministrado nessa noite, de uma maneira bem específica. Querido, eu estava vivo, eu estou vivo. Mesmo antes de aceitar Jesus, a minha carne tinha vida. Mas ao mesmo tempo, a minha vida espiritual já estava condenada no inferno. Ela já estava condenada. Não havia meio termo para mim. Sem Cristo não tem esse negócio. Sem Cristo você já está condenado. Então nós precisávamos
de algo que nos trouxesse a vida espiritual. Então, João 3,18 diz assim: mas quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você veja que a palavra de Deus ela é bem específica e bem clara. Ele não está falando que vai ser condenado, não, ele já está. Aquele que não tem Cristo já está condenado. E aquele que nega a sua fé em Cristo já está condenado. Aquele que andou com Cristo um tempo e desistiu da vida espiritual já está. Não vai ser. Não tem julgamento para essa pessoa. Porque a palavra de Deus é clara. Ela fala assim, já está condenado. Então significa que quando antes de eu aceitar Jesus, a minha vida espiritual, o meu espírito, a minha alma já estava condenado. O meu espírito não estava condenado, porque o meu espírito, quando eu morrer, tendo Cristo ou não, ele vai para a glória. Agora a minha alma já estava no inferno. Já estava lá. Eu precisava ser vivificado. Porque eu não posso transmitir vida para alguém se a minha vida espiritual não tem vida, está morta. Como é que eu vou transmitir alguma coisa? Ah, pastor, mas você tem que provar que eu estava lá no inferno antes de Cristo. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: mas nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, um reino de luz. Glória a Deus. Jesus foi no inferno, amém? Amém. Ele morre, ele desce ao inferno, pagou o preço pelo pecado e ele nos transportou. Significa transportar alguma coisa é que alguma coisa estava junto com ele. Entendeu? Então significa que a minha alma estava no inferno. Mas quando Cristo saiu do inferno, ele me transportou. Ou seja, quando eu aceito Jesus e aceito o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ele me leva, me tira daquele lugar e me coloca num reino de luz. Amém. Porque para mim tirar alguma coisa de algum lugar, eu preciso estar nesse lugar. Entende? Então a minha alma já estava condenada no inferno. Não tinha como eu ser condenado, eu já estava condenado. Porque aquele que crê, tem a vida eterna. Amém. Não tem dúvidas. Veja que a palavra de Deus ela não passa dúvidas para você. Ele fala assim, se você crê, você está salvo. Se você crê, você está salvo. Se você crê, você conquista. Se você crê, você cresce. Se você crê, você vai conquistar a tua família para Cristo. Se você crê na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que você vai convertendo a tua vida, você pode ganhar a tua família para Cristo, porque a palavra de Deus diz isso. Se você crê, você vai conquistar isso. Nós somos tirados do inferno. Hoje nós habitamos no reino de luz. Porque não tem como você transmitir luz para as pessoas que não têm luz, que não conhecem Cristo, se você não tem o próprio Deus encarnado na tua vida. E se você não foi vivificado por Ele. Porque Deus não habita em lugar onde Ele não vivifica. Para que Deus possa habitar na minha vida, foi preciso Ele descer ao inferno. Não para pagar para o diabo. O diabo ele não devia nada para o diabo, ele foi lá para pagar para o Pai. Para resgatar a nossa vida. Para resgatar tudo aquilo que estava prometido por Deus para a minha vida e para a tua vida desde a fundação do mundo. Amém. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano específico para cada um de nós. Mas isso só pode ser cumprido quando nós estamos encarnados, quando Cristo está encarnado em mim, eu fui vivificado por Deus, e Deus me resgata das trevas e me leva para o seu reino de luz, para que isso possa ser concluído na minha vida particular. Aleluia. Então você, querido, tem um amor tão grande para Deus, que você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você e para você. Amém. Então nós somos tirados desse inferno, desse lugar. Embora eu não tenha ido, conhecido esse lugar, mas havia um documento assinado com o meu nome lá no inferno, dizendo, essa é a propriedade do diabo. Ah, pastor, você tem que provar isso. Colossenses capítulo 2, vamos lá então, vamos provar o negócio. Amém? Amém. Colossenses capítulo 2, entenda bem o que está escrito aqui. Tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também fosse ressuscitado pela fé no poder de Deus,
e que ressuscitou dentre os mortos, e que o ressuscitou dentre os mortos. E vós, quando estáveis mortos em vossos delitos e incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-as na cruz. Aleluia. Cravando-as na cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tendo-nos mortos, sepultado pelo batismo. O batismo é importante por causa disso. Às vezes as pessoas não dão valor ao batismo. Mas o batismo mostra que eu morri para o mundo. É um sinal físico, visível, para que as trevas vejam que eu morri para o mundo. O velho homem morreu ali, ressuscitei, e foi ressuscitado com Cristo. Amém? Amém. Onde eu estava morto. A palavra de Deus aqui no versículo 14, no comecinho, diz: e vós, quando estavas mortos. Então, ou seja, nós estávamos mortos, estávamos em vida natural, mas espiritualmente nós já estávamos condenados. Porque havia um decreto, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Havia um documento na mão do inimigo dizendo que nós éramos propriedade dele. Por isso que todo aquele que não crê que o Filho de Deus veio à terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus, já está condenado. Porque o seu nome continua nas mãos do diabo, lá no inferno. Aleluia. Propriedade dele. Misericórdia, Jesus. Mas nós, pela graça que nos foi revelada, Jesus Cristo encarnado em nós, Ele nos leva dessas trevas, nos tira do inferno e nos coloca no reino de luz. Aleluia. Então nós somos ressuscitados, nós somos vivificados. Vivificados Amém. na nossa vida espiritual. Amém? Amém. Então você e eu fomos vivificados pelo Pai, através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que desce ao inferno, paga a dívida para o Pai e nos resgata daquele lugar. Aleluia. Então nós somos cidadãos do reino. Você não é um filho natural que está andando sobre o Japão, você é um que carrega um reino sobre a tua vida. Glória a Deus. Que carrega um reino sobre a tua vida, querido. Sabe o que é a responsabilidade de um cristão? É representar um reino. E aquele que representa um reino só pode ser representado um reino se realmente for filho. Amém, verdade. O filho do rei representa um reino. Amém. Verdade. O afilhado não representa um reino. O que senta no trono é o filho. Então nós somos filhos e nós somos representantes de um reino. Um reino de luz, de um reino de poder, de um reino de autoridade, e que nos deu, Jesus Cristo nos deu a nossa mão todo poder e toda autoridade. Aleluia. Amém. Porque Cristo tem isso nas suas mãos. E Ele disse: tudo que eu tenho, então não precisa nós fazermos tanto sacrifício muitas vezes para conquistar coisas que nós podemos ministrar no mundo espiritual para que elas aconteçam. Porque você tem autoridade sobre a tua palavra. Amém. Mas só tua palavra só vai ter autoridade se o próximo passo dessa mensagem, o próximo tópico dessa mensagem fizer efeito na tua vida. Porque nós somos vivificados para transmitir vida. Concorda? Amém. Se eu falar para você aqui num lugar, entende o que eu vou falar? Primeiramente, Jesus nos vivifica. O Pai nos vivifica por Jesus Cristo. Amém? Nos ressuscita, nos tira das trevas, nos leva para um reino de luz. Entendido até aqui? Amém. Só que eu falo para você ministrar o poder de Deus sobre o mundo, você tem que morrer. Ué, mas de um lado você fala que Deus nos vivifica, e do outro lado você fala que nós temos que morrer. Pastor, explica melhor isso, está meio complicado. Estão entendendo? Amém. A segunda parte você não entender, né? Eu vi ali a irmã Pedro. Amém? Então vamos lá, vamos entender a segunda parte. Isso é importante, porque se você não tem isso na tua vida, as outras não faz sentido nenhum para a tua vida. Tudo que eu preguei até aqui, ele só vai fazer sentido
ele só vai fazer ter a autoridade que necessita na tua vida se a segunda parte, o último tópico dessa mensagem fizer parte da tua vida. Ah, Jesus. Mateus 16:24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vamos entender isso daqui. O Espírito Santo me levou a entender algo muito profundo nisso aqui, que está sendo ministrado meia verdade nas igrejas. E nós damos graças a Deus que nos trouxe uma revelação que nos leva a entender uma verdade completa. Amém? Amém? Amém. Significado: seguir a Jesus até a morte. Ela, a cruz, é o significado de morte. Carregar a cruz é um sinal que a nossa carne já foi julgada e condenada por nós mesmos. Não entender? Tudo bem. Quando Jesus fala assim, que você deve negar-se a si mesmo, está falando para você negar a tua vontade, a tua razão, né? O teu orgulho, né? O teu caráter, tudo você vai ter que negar. Porque a partir do momento que Cristo está em nós, o caráter de Cristo tem que ser o que vai contar. Amém? Amém. E quando ele fala assim, tome a sua cruz e siga-me, quando ele fala assim, quando você pega a tua cruz, significa que você já foi condenado. Amém? Amém. Porque Cristo, quando carregou a cruz dele, já foi julgado e condenado. Aí Cristo pega a sua cruz e para onde que ele está indo? Carregando a sua cruz. Calado. E o Calvário era o lugar de onde? Agora Jesus está falando para você, pegue a tua própria cruz e siga-me. A maioria das vezes que nós ouvimos essa parte da mensagem fala que você vai pegar a tua cruz, significa pegar os teus problemas, as tuas dificuldades e siga-me a si mesmo, não é verdade? Sim. Isso está trilhado dentro da igreja. Agora, na realidade, o Espírito Santo me fez entender uma coisa. Quando Jesus Cristo fala assim, para você pegar a tua cruz, significa crucifica a tua carne. Siga-me. Para onde Jesus estava indo carregando a sua cruz? É o caminho que você vai ter que fazer com a tua própria carne. Para crucificar você mesmo, voluntariamente, a tua carne na cruz do Calvário. Porque se a tua carne não for crucificada por você mesmo, voluntariamente, a primeira parte dessa mensagem não faz sentido na tua vida. Porque primeiro nós somos vivificados por Deus no mundo espiritual. Mas para que eu possa transmitir esta maravilha que Deus tem colocado dentro de nós para as pessoas que estão em contorno, se eu não estiver na cruz do Calvário, não faz sentido na minha vida. Aleluia. Se eu não estiver morto e crucificar a minha carne na cruz do Calvário, naquela cruz, para que a minha carne seja maldita, mas abençoado seja o meu espírito por Deus, eu tenho que crucificar a minha carne. E isso não é uma coisa que Deus vai fazer você fazer, você vai ter que fazer você mesmo. Porque quando você nega a tua razão, você nega as coisas que você tem como prioridade na tua vida, você está crucificando a tua carne. Quando você nega fazer uma coisa que a tua carne quer, você está crucificando a tua carne. Quando você nega fazer uma coisa, por exemplo, se você tem que fazer um jejum, mas você quer muito almoçar, e você nega aquilo, você está crucificando a tua carne. Por isso que o jejum é importante. O jejum é uma maneira que você tem de você mesmo crucificar a tua carne. E não fazer os deleites da tua carne falar mais forte sobre a tua vida. Significa que você está com o pé firmado na rocha e que a vida de Cristo está fluindo sobre a tua vida, porque você não deixa fazer aquilo que a tua carne quer. Está entendendo? Está entendido? Então eu não posso transmitir vida se a minha carne não estiver morta. Se eu não estiver crucificado com Cristo, por isso que a palavra de Deus diz que nós somos crucificados com Cristo. A palavra semana passada o pastor leu um versículo e o Espírito Santo falou assim, pega esse. Né? E ele está lá em Gálatas. Gálatas 5:24 diz assim, olhe bem o que o versículo está dizendo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você veja que o versículo fala bem claro. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne
com a sua concupiscência. Né? As vontades do corpo, a vontade da alma, a vontade do espírito, da carne, fazer as coisas que nós desejamos fazer. Né? Vamos tomar aqui, não pessoalmente, mas sim, às vezes o irmão Victor ele quer ir pescar, mas o Espírito de Deus fala, não, vai para a igreja. Não, eu quero ir pescar, não, eu quero ir para a igreja. Então tem uma luta dentro de você. A palavra de Deus diz que o teu espírito luta contra a carne e a carne contra o teu espírito, porque a carne quer fazer as coisas da carne, mas o espírito quer fazer as coisas do espírito. Então há uma luta muito grande. Quando nós deixamos de fazer aquilo que a carne está pedindo e começamos a fazer a coisa que o espírito está pedindo, significa que nós estamos sendo alicerçados no fundamento que é Cristo, estamos crescendo e conhecendo a Cristo e podemos propagar através desse momento, desse crescimento, a luz que brilha em nós, a vida que brilha em nós. Porque nós só transmitimos vida quando estamos mortos. Quando nós descemos da cruz, a vida ela é paralisada. Porque a partir do momento que ela desce da cruz, a carne desce da cruz, significa que eu vou começar a fazer aquilo que me apraz, aquilo que eu acho melhor. Ou seja, daí a palavra de Deus já não tem tanta importância. As coisas espirituais já não têm tanta importância. Mas para isso eu preciso deixar minha carne na cruz com Cristo. Né? Há algum ditado que às vezes assim, não, o velho homem, de vez em quando ele desce da cruz e... né? Porque ele precisa estar ali. Ali é o lugar dele. Por isso que a cruz ela é o começo e o fim de toda a vida cristã. Tudo começa na cruz de Cristo, quando eu aceito o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e a minha vida só vai para frente o dia que eu estiver na cruz, crucificando a minha carne. Então eu preciso entender essas coisas do mundo espiritual para que eu possa fazer as coisas acontecerem. Por que muitas vezes nós vemos milagres acontecer na igreja? Porque a minha vida não está crucificada totalmente com Cristo. Porque se a minha vida estivesse crucificada totalmente com Cristo, junto com Ele na cruz do Calvário, eu podia transmitir vida, eu podia transmitir cura, eu podia transmitir batismo com o Espírito Santo, para aquele que não tem. Como é que eu vou transmitir aquilo que Deus tem para que eu possa transmitir se a minha carne ainda é aquela que fala, é aquela que manda? Não, eu não vou fazer isso porque isso, é isso e isso. Não, eu tenho que deixar de fazer isso porque o Espírito Santo fala para mim deixar de fazer isso. Aleluia. Eu preciso entender essas coisas para que eu possa me mover no mundo espiritual. Amém, Deus. Não há crescimento, não há profundidade, não há maturidade na nossa vida se nós não deixarmos que essas coisas possam ser frutíferas em nossas vidas. Para que a vida que Deus nos deu, nós possamos tocar em vida em pessoas que não conhecem. Porque a palavra de Deus diz que não pode colocar uma luz, esconder uma luz debaixo de um pano. Né? Colocar no lugar, a luz que está em nós, ela tem que colocar num lugar que possa clarear muitas pessoas. Ou seja, chegar em muitas pessoas. Mas essa luz só vai brilhar totalmente o dia que eu estiver voluntariamente com a minha carne na cruz do Calvário. Amém. Por isso tem uma música que fala assim, aos pés da cruz. Né? Meu querido, se só chegar até os pés da cruz não vai ter sentido na tua vida. Você vai ter que subir na cruz. Não é chegar aos pés da cruz. É estar na cruz. Amém. Aleluia. Eu posso vivificar quando eu estou morto. Eu posso transmitir algo quando eu estou morto. Amém? Amém. Aleluia. Só assim nós podemos fazer o que está lá em Efésios capítulo 4, 24, diz assim, e vós revestivos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. A carne não tem santidade e não vai te levar a ter santidade. Então quando você está na cruz do Calvário, significa que você está revestido de um novo homem, que tem santidade. Amém. Que ele tem justiça, a verdadeira justiça na tua vida. Porque você é feito justiça de Deus sobre a face da terra, sabe disso? Você é feito justiça de Deus sobre a face da terra. Então nós temos a verdadeira justiça e santidade em um novo homem. O novo homem não é criado segundo a carne. O novo homem é segundo o Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Amém. Então eu quero que se coloque de pé nessa noite. Aleluia.
Quero que o Espírito Santo ministre a tua vida. Continue ministrando essa palavra no teu espírito, para que o teu espírito, a partir de hoje, comece a incomodar a tua alma, para que você possa deixar de fazer coisas que não agradam a Deus, mas que possa viver uma vida em santidade, uma vida de prosperidade, uma vida de transformação, uma vida de crescimento, uma vida de profundidade. Pararmos de andar nadarmos, no raso de Deus, mas mergulhar nas profundezas do Espírito. Quando falamos em mergulhar em profundezas do Espírito, significa que cada mais profundo você vai, mais você vai ter que morrer. Quanto mais profundo nós formos, mais nós morremos, porque nós não podemos respirar. Amém? A carne vai ter que morrer. Então, quanto mais profundo no Espírito nós formos, mais nós temos que morrer, para poder transmitir aquilo que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. Amém? Você, nessa noite, coloque diante de Deus aquilo que você precisa mudar na tua vida, aquilo que você precisa transformar na tua vida, aquilo que você precisa que Cristo toque na tua vida. Eu quero colocar no teu espírito nessa noite o desejo de transmitir vida. Que as tuas palavras tenham efeito de vida na vida das pessoas que não conhecem a Cristo. Eu quero que você, a partir de hoje, seja como diz, um ministro feito labareda de fogo, como diz a palavra de Deus. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos nessa noite. Obrigado, Pai, pela presença do Teu Espírito Santo sobre este lugar, ó Deus, e que o Senhor possa continuar ministrando o nosso coração, Senhor amado, através dessa palavra que foi ministrada, ó Pai, e que essa palavra, Deus, verdadeiramente venha se encarnar em nós, para que ela tenha vida, Senhor amado, e transmita vida através das nossas vidas, dos nossos lábios, ó Deus, do nosso entendimento, ó Pai, e que possamos, ó Deus, através dessa vida, ó Deus, transmitir a outras pessoas, ó Pai, que não têm conhecimento de Ti, que, Senhor amado, que não conhecem a verdadeira, Senhor amado, face da palavra de Deus, aquela que é ministrada, Senhor amado, sem mistura, Senhor amado, aquela que vem diretamente dos céus, ó Deus, para inundar, Senhor amado, o nosso espírito nessa noite, Pai amado, que possamos ser, Senhor amado, como diz a Tua palavra, verdadeiramente ministros, Senhor amado, labaredas de fogo, Deus, sobre essa nação, Pai, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um que está aqui nessa noite, ó Deus, possa ser crucificado, Senhor amado, a sua carne, ó Pai, para que a Tua glória seja manifesta sobre esta nação. Pai amado, a Tua palavra mostra que o Senhor precisa de um homem, Senhor amado, sequer, só um homem, ó Deus, que obedeça, Senhor amado, a Tua palavra, que esteja de acordo com a Tua palavra, para que o Senhor possa manifestar a Tua glória, Pai. Nós temos aqui uma igreja inteira, Senhor amado, que louva o Teu nome, que busca a Tua presença, ó Pai, e que o Senhor tem tido misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas, e tem nos ministrado de maneira profunda, de maneira profética, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor possa continuar, ó Deus, trabalhando nesses corações, nesse espírito, ó Pai, para que esse espírito, ó Pai, possa dominar, Senhor amado, sobre a nossa alma, ó Pai, e nós podemos fazermos a vontade do Teu Espírito e da Tua vontade, Senhor amado, seja manifesta sobre essa nação. Pai amado, que eu peço, Senhor amado, que o Teu Espírito dê entendimento sobre esta igreja, ó Pai, para que esta palavra, ó Deus, venha achar lugar nos corações, ó Pai, para que essa palavra, ó Deus, venha ser verdadeiramente, Senhor amado, impregnar o nosso espírito, ó Deus, para que possamos, ó Deus, assim, fazer a Tua vontade, ó Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, repreendo desde agora, Senhor amado, toda ave de rapina, ó Deus, que vem, Senhor amado, para tirar aquela semente que foi plantada nessa noite. Pai amado, que essa semente, Senhor amado, caia em boa terra, Pai, que ela cresça, frutifique, Senhor amado, e multiplique, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo sobre esta igreja uma semente de multiplicação, ó Deus, de almas, de vidas, ó Deus, transformada. Pai amado, porque esta palavra foi uma palavra que veio para trazer vida sobre esse lugar. Senhor amado, então eu profetizo sobre essa igreja, Pai amado, palavras de vida, Senhor amado, nos lábios de cada um deles, ó Pai, que sejam profetas, ó Deus, nesse povo, ó Deus, e que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que eu te peço, aleluias, glória a Deus, amém, Jesus, aleluia, Senhor, eu posso cantar, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. Essa parte nós já passamos, né? Eu quero passar para o pastor Luiz, que vai estar dando o encerramento. Amém? Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Alimento sólido ou não? Sim. Né? Feijoadona aí, né?